Nós vamos falar então da lei de Deus e do sábado. Eu às vezes trago aqui umas anotações dos versos que eu vou usar. Até um dia comentei com o pastor Ronaldo que quando eu prego eu não gosto de usar papel, né? Mas quando é estudo bíblico a gente precisa pelo menos selecionar os versos para não esquecer, embora que nenhum domingo eu consegui passar por todos, sempre tem que pular por causa do tempo. E muitas vezes eu me lembro de outros que não estão na relação e na hora vem e a gente fala, tá? Então eu quero começar como eu gosto sempre. Eu gosto das ilustrações, as historinhas. E as histórias que eu conto aqui, elas sempre têm um objetivo, extrair uma aplicação, uma lição espiritual. Seja engraçada ou não, o objetivo sempre é extrair uma aplicação espiritual. Por isso que eu gosto de contar as histórias. Essa noite temos aqui algumas, eu vou começar com uma que tem a ver com o tema, que nós vamos falar da lei de Deus, do sábado, tem a ver com fé e obediência. E essa história é de uma senhora muito cristã, estava passando muita dificuldade, e ela ligou para uma estação de rádio, essas que você pode ligar para pedir música, e o locutor, que era um ateu convicto, ele estava no ar conversando e essa senhora, ao invés de pedir uma música, ela aproveitou e disse assim: olha, senhor, eu estou passando muita dificuldade, deve ter uma alma boa, uma pessoa com um bom coração, que meu Deus vai mover, e eu estou precisando de alimentos, estou passando fome, eu vou deixar com a produção do programa uma listinha pequenininha de algumas coisas que eu preciso, é pouca coisa, mas é importante para mim. E o locutor ficou com muita raiva, porque não era isso, e ele pensou o seguinte: como assim seu Deus disse para você ligar? Ele é ateu, não gostou de aproveitar o microfone dele para falar de Deus. Desligando com a senhora, ele chamou um funcionário da estação e disse assim: olha, você vai fazer o seguinte, vê aí a tal da lista que ela disse que deixou, você vai no mercado e você vai comprar 5 vezes mais do que ela pediu. Você vai até a residência dela, pega o endereço que ela deixou, você vai lá entregar, e na hora que você entregar todos esses alimentos, você vai dizer o seguinte para ela: quem mandou isso aqui para a senhora foi o diabo. O rapaz falou: não, o quê? Você vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Você vai dizer que quem está mandando isso aqui, muito mais do que o que ela pediu, foi o diabo. Mas senhor, vai fazer o que eu estou mandando. O rapaz comprou todos aqueles alimentos no mercado, foi lá, tocou a campainha, a senhorinha entrou, falou: está aqui os mantimentos que a senhora pediu. Aí ele falou: ah, puxa vida, eu tinha orado tanto. E ele foi descarregando tudo ali, colocando, e ela não perguntava nada. Aí chegou uma hora, ele parou, ia embora, parou na porta e falou assim: mas a senhora não tem curiosidade de saber quem mandou? Ela disse: não, eu sei, mas quem mandou? Ele falou: quem mandou foi o diabo. Ela disse assim: ah, meu Deus é demais, olha como é, meu Deus é poderoso, quando Ele manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Esse é o nosso Deus poderoso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, e vamos aqui de uma maneira bem simples, objetiva, saber um pouquinho sobre a lei de Deus, e sobre essa questão do quarto mandamento, que é o sábado, que está na lei de Deus. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui para a nossa reflexão. Eu quero que você reflita, não responda no piloto automático. Reflita, na sua opinião, quem é que tem que estabelecer princípios morais para o mundo em que nós estamos vivendo? Quem é que tem competência, autoridade para fazer isso? O presidente da República, a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, quem é que tem essa competência de estabelecer princípios morais? Eu tenho a minha resposta. Na minha concepção, só quem tem autoridade para estabelecer princípios morais é Deus. E nós estamos vivendo num tempo onde o ser humano se arvorou ao direito de estabelecer o que é certo, o que é errado. E a
a palavra de Deus, a sua lei fica em segundo plano e quase ninguém toca no assunto. E estamos aí ouvindo o que as pessoas acham. Eu não sei quem teve oportunidade de assistir ontem à noite, eu estava girando os canais e passei na tal da Rede Globo de televisão, para variar. Era meia-noite, por aí tinha um programa lá, como é que é o programa lá? Mas Sérgio Grossman. Pastor, ele estava apresentando, eu não vou nem comentar, sabe? Eu vou falar de outra coisa, porque é tão chocante. Foi um grupo lá a gente não quer usar a palavra, mas não digo nem de homossexuais, porque a gente respeita, a gente tem que ter amor por essas pessoas. Mas não, o que eles fizeram lá foi pornografia ao vivo. Uma dança com poses pornográficas, uma coisa assim que dá vontade, dá nojo de ver. E o apresentador da televisão exaltou. Maravilhoso, sensacional, todos 6 são muito importantes, todos. Agora tem o todos, né? E agora a gente tem que engolir essa. Todos, as crianças vão aprender daqui a pouco na escola que é todos. Não é ele e ela, é elos. Não é mais eles. Olha o mundo que nós estamos vivendo. E aí, em seguida, foi um cantor conhecido e foi cantar uma música evangélica. Parece que ele se converteu. E os outros artistas que estavam, a câmera passava, eles cantavam junto a música, uma coisa assim, fora de série mesmo, aquela letra bonita. Ao terminar, nem uma palavra do apresentador, nada. O outro ele exaltou, disse que era maravilhoso, deu um tempo, entrevistou, deu 10 minutos. Para a música evangélica, nem uma palavra. E aí hoje, eu recebo de uma pessoa, Mauro, você já tinha visto isso? Me mandou no WhatsApp o lançamento de uma bonequinha. Para as crianças, uma bonequinha. A bonequinha tem pênis. Segura o queixo, pastor, seu queixo caiu. É esse o mundo que nós queremos? Esse é o mundo que você quer? É isso que eu quero. Eu tenho neta, tenho netos. É isso que eu quero para os meus netos. Mas é isso que estão impondo para nós. E está ficando cada vez pior isso. Porque é uma imposição. Eu estou tocando nesse assunto porque nós estamos falando de lei hoje aqui. Lei de Deus, sabe? Senão, e não tem nenhuma conotação política o que eu estou dizendo, por favor. Nenhuma conotação política. Eu estou falando de Bíblia, estou falando de princípios morais. É disso que nós estamos falando aqui. Somente 2 coisas na Bíblia você vai encontrar que Deus fez com as suas próprias mãos. Todas as demais Ele criou com o poder da sua palavra. Haja luz, houve luz. Chamou a existência peixes, aves, terra, mar, tudo, pelo poder, comando da sua voz. Somente 2 coisas Ele usou a sua própria mão, seu próprio dedo. A primeira está aqui, Gênesis capítulo 2, verso 7. Todos nós conhecemos isso, né? Nós estamos apenas recapitulando. Gênesis 2, 7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Veja, formou com as suas mãos aquele bonequinho, e aí, fôlego de vida. Deus não fez o homem e a mulher usando apenas, entre aspas, o poder da sua voz. Não. Ele usou as próprias mãos nesta parte da criação. E a segunda coisa está no livro de Êxodo, no capítulo 31. Você também sabe, mas é muito bom recapitular, até para a gente revisitar o verso, saber onde está na Bíblia, porque tem muita coisa que a gente sabe, e na hora que você pede para a pessoa procurar na Bíblia, ela não sabe onde está, e a gente tem que saber onde está. Tá? Êxodo 31, verso 18, diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, importante isso, escritas pelo dedo de Deus. São as 2 únicas coisas que Deus usou suas mãos para criar. O ser humano, o homem, e a sua lei.
por que será que somente usou suas mãos nessas duas coisas? Por que você imagina? Seria por causa da importância que essas duas coisas têm? Claro. São tão importantes, nós e a lei de Deus, que é um reflexo do seu caráter. Deus escreveu com o dedo. É muito importante a gente entender isso. Escreveu na pedra, eu já vou tocar nesse assunto aqui mais adiante, porque ele escreveu com o seu próprio dedo. E, infelizmente, algumas denominações ensinam equivocadamente que Jesus, quando veio, aboliu isso. Bom, primeiro já estudamos várias vezes. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus. Portanto, Jesus escreveu com o seu dedo a lei, os mandamentos. Com o próprio dedo. Você consegue imaginar um Deus que escreve os mandamentos com o seu próprio dedo, aí depois vem esse mundo e diz assim, olha, eu me arrependi, ou está errado, vão apagar, não precisa mais fazer isso aqui não. Você consegue imaginar um Deus que faz isso? Apaga. Por que escreveu na pedra? É para não apagar. E aqui, como advogado, a gente tem um conhecimento um pouco mais aprofundado disso. Por quê? Porque dessa expressão bíblica, escrever na pedra, derivou a palavra pétrea. Pétrea deriva de pedra. E aí na Constituição do nosso país, você já deve ter ouvido falar, que nós temos as chamadas cláusulas pétreas. O que vem a ser as cláusulas pétreas? Dispositivos legais que constam da Constituição que não podem ser alterados. Por isso que usa a expressão cláusula pétrea. Derivou aqui da Bíblia. Saiu daqui. Deus escreveu na pedra para não alterar. Cláusulas pétreas. Você sabe dizer alguma cláusula pétrea da Constituição brasileira? Sabe? Direito à vida. O nosso país não tem pena de morte, porque é uma cláusula pétrea. Direito à vida, inegociável. Direito à liberdade. Direito à propriedade, cláusula pétrea. O que quer dizer esse direito à propriedade? Alguns países, e eu ouvi agora recentemente sobre o Chile, que estão estudando uma lei lá, pastor, que quem tem uma propriedade, um apartamento ou uma casa que tenha mais de 60 metros de área, será obrigado a compartilhar um cômodo ou dois, dependendo do tamanho da casa, com uma outra família. Isso é violação ao direito de propriedade. O nosso país não admite isso. Violação ao direito de propriedade. Imagina você ter sua casa, aí vem o governo e diz assim, ó, esse quarto que você tem aqui, vai morar essa família aqui. Imagina um corintiano morando na minha casa, pastor. Entendeu? Direito à propriedade é cláusula pétrea. Está na Constituição. Por isso, Deus escreveu com o seu próprio dedo. Há alguns anos atrás, uns 15 anos ou talvez um pouquinho mais, quando nós íamos falar desse assunto aqui da lei de Deus, os 10 mandamentos, havia uma jornalista na nossa igreja lá, na época ainda era no Tatuapé, e ela conversou comigo e me propôs uma coisa que eu achei interessante. Ela pegou uma câmerazinha, ela era jornalista, foi para a Avenida Paulista, e a ideia era a seguinte, ela na Avenida Paulista ligava a câmera, as pessoas passando, ela escolhia pessoas aleatoriamente para fazer uma única pergunta, simples e objetiva. O senhor conhece os 10 mandamentos? Sabe dizer quais são? Simples assim. E o pessoal passando na avenida. Ela selecionou 15 entrevistas, 15. O que vocês acham? Quantas das 15 pessoas sabiam os 10 mandamentos como estão escritos na Bíblia? Quantas, na sua opinião? Quantas? Nenhuma. Nenhuma sabia os 10 mandamentos. Quantas vocês acham que sabiam apenas, do jeito que está escrito na Bíblia, apenas 5 dos 10 mandamentos? 5. Quantas dos 15? 2 pessoas. 2 pessoas sabiam 5 mandamentos só. 2. Agora, se perguntar o nome dos atores da novela, não sei, aí sabem tudo. A lei de Deus, que nós vamos tratar essa noite,
As pessoas não conhecem os mandamentos de Deus. E alguns citam ou mandamentos que não estão na Bíblia, que é interessante isso, né? Tinha gente, eu me lembro que uma senhora respondeu assim, um dos mandamentos é guardar domingos e festas. Onde está esse mandamento? Se procurar aqui, você não vai achar. Onde está esse mandamento? E ela citou como um dos 10 mandamentos, guardar domingos e festas. Portanto, é muito importante nós, povo de Deus, nós temos que saber os 10 assim de cor e salteado. Temos que saber isso aqui, é básico. Não tem como um cristão não saber os 10 mandamentos. Então, abra lá a sua Bíblia. Não, antes de ler os 10 mandamentos, Mateus capítulo 5, eu preciso mostrar o que Jesus Cristo disse a respeito da sua lei. Mateus capítulo 5, isso aqui é muito importante, viu? A gente conhece bem esses versos, mas às vezes tem alguns detalhes que têm que ser reavivados na nossa mente. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, eu tenho certeza que você sabe de cor. Certeza, todos nós sabemos. O que ele disse aqui, ó? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. No 18 ele diz, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Bom, isso aqui a gente está cansado de saber. Até que o céu e a terra passem, não é que um mandamento não pode ser omitido, ele disse nem um jota, nem um tio. Imagina um mandamento inteiro ser suprimido. A terra e o céu já passaram? A lei está em vigor, segundo Jesus Cristo? Nenhum jota, nenhum tio pode ser tirado até que o céu e a terra passem. Ou ele falou assim, ó, até que o povo judeu do Velho Testamento, depois que acabar a igreja representada pelo povo judeu, quando Jesus vier, aí não está mais em vigor. Foi isso que ele falou? Enquanto o céu e a terra não passarem. Agora preste atenção no verso 20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que havia na justiça dos escribas e fariseus? Jesus comentou. Numa outra passagem, ele chamou os fariseus de quê? Sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro é um caixão, uma tumba. Caiado, o que é? Pintado por fora. Então, ele está dizendo, vocês são sepulcros caiados. Do lado de fora, quem olha aquele túmulo bonito, pintado, hoje em dia tem mármore, tem, né? Por dentro, ossos podres. Olha o que Jesus falou para os fariseus. Então Jesus falou, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, o que ele queria dizer? É uma justiça exterior, é uma justiça que só analisa atos exteriores, só consegue ver o que a pessoa faz, o ato praticado, então julga aquilo que está vendo, que já ocorreu. Jesus disse assim, não é assim que funciona. Verso 27, leia comigo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Até aí, todo mundo sabia, justiça de fariseu. Cometer adultério, sair com alguém com quem você não é casado. Mas aí ele disse assim, ó, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já cometeu adultério com ela. Vocês entenderam qual é a diferença da justiça dos fariseus para a justiça de Deus? A dos fariseus só vê coisa externa, sepulcro caiado, maquiagem de cristão. Parece, né? Aquela pessoa que parece íntegra. A de Deus vai lá no interior, vai nos pensamentos, nas intenções do coração. Então Jesus falou assim, não é só quando você é flagrado com uma pessoa, não, adultério é quando você já está com a intenção de sair com ela, quando você já está maquinando como é que você vai fazer, que você vai telefonar, que você vai convidar, quando você está aqui tramando na sua mente, no seu pensamento, você já cometeu adultério. É fácil? É fácil esse mandamento? Só de olhar para uma mulher
Se a intenção for impura, você já pecou. Pastor Ronaldo. Eu vou dizer para você o seguinte: sem Jesus Cristo é impossível. Não vamos ser hipócritas. Sem Jesus é impossível você não pecar aqui no pensamento. E ninguém está vendo. Então Jesus está dizendo, olha, a lei de Deus, ela vai lá no profundo, ela vai no interior. Não é como a dos fariseus, que só vê coisas externas, superficiais. Não, você pode ser bonitinho por fora e ser podre por dentro. Agora sim, Êxodo capítulo 20, e nós vamos fazer aqui uma leitura rápida sobre os 10 mandamentos, como estão redigidos na lei de Deus. Mas eu vou enfocar, mais do que os 10 mandamentos, que eu suponho, creio, que todos nós aqui conhecemos. Mas eu quero falar de algo que está por trás de cada mandamento, como Jesus chamou a atenção. O que está por trás de cada mandamento? Quais são os princípios que estão por trás de cada um dos 10? É para isso que Jesus chamou a atenção. Se eu não entendo o princípio que está por trás, eu não consigo entender a profundidade do mandamento. Ele deixa de parecer superficial, que ele não é, mas ele deixa de parecer que eu não entendo o princípio. Então vamos começar aqui, Êxodo 20, verso 1, e eu já quero chamar a atenção do verso 1, que ainda nem começou a falar do mandamento. Mas olha o que diz o verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Aqui um parênteses, eu estou cansado de mostrar esse verso aqui, para alguns irmãos evangélicos. Porque isso aqui para mim é muito claro. Diz assim, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por que eu gosto desse verso? Que ele é um preâmbulo dos mandamentos. Primeiro Deus se apresenta. Antes de dar os mandamentos, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós sabemos que Egito na Bíblia é sinônimo de quê? Símbolo de quê? Pecado. Pecado. Às vezes uma pessoa que se converteu, de vez em quando dá uma pisada de bola, a gente fala assim, está com saudade do Egito. Símbolo de pecado. Casa da servidão, escravidão do pecado. Deus fala assim, ó, eu fui que tirei vocês lá da escravidão do Egito, tirei vocês do pecado. Em outras palavras, fui eu que salvei vocês. Eu sou o seu salvador. Já que eu salvei vocês, eu vou dar 10 princípios para vocês continuarem salvos. E aí eu pergunto para os nossos irmãos evangélicos. Primeiro, Deus salvou. Esse povo está salvo agora. Agora Deus dá a lei para guardar depois que esse povo está salvo. Aí eu mostro isso, alguns irmãos falam assim, mas não tem dúvida, gente, é simples. Primeiro Deus salva, depois ele pede para guardar a lei. Qual é a dificuldade que tem nisso aqui? Primeiro ele salvou, e depois pede para guardar a lei. Não tem relação entre guardar a lei e você fazer isso para se salvar. Você já está salvo como está aqui. Primeiro mandamento, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o princípio por trás desse mandamento? Tem um princípio aqui. Lealdade. O Deus que me criou, que me deu a vida, que me sustém, que me mantém a minha família, ele diz assim, Mauro, você precisa ser leal a mim. Não pode haver ninguém na sua vida a quem você coloque em primeiro lugar a não ser a mim. Eu tenho que ocupar o primeiro lugar da sua vida, porque eu sou o seu Deus. Eu que te dei tudo, eu te dei a vida. Não foi sua esposa que te deu a vida. Não foi seu filho que te deu a vida, fui eu. Seja leal a mim e não coloque nada nem ninguém em primeiro lugar da sua vida. Seja leal. Quando eu entendo o princípio, fica mais fácil entender o mandamento. Seja leal. Lealdade, guarda aí, primeiro princípio. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração
daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não adorar imagens. Qual é o princípio por trás? O princípio da adoração. Nós só podemos adorar a Deus. Eu não posso me encurvar, me ajoelhar diante de uma imagem, pedir nada para aquela imagem. Deus está dizendo, não faça isso, porque você corre o risco de tirar a sua fé de Deus e colocar naquele amuleto, naquela imagem. Você confia nela. A minha sogra, já falecida, dei estudos bíblicos para ela, ela se converteu, se batizou. Não sei se Deus vai me perdoar por isso, mas ela vai estar no céu, pastor, minha sogra. Estou brincando. Estou brincando, gente, não me olhe desse jeito. Estou brincando. Minha mulher está me olhando feio. A minha sogra, antes vinha de uma outra religião, e ela tinha lá uma imagem na cabeceira dela. Mesmo depois que teve os estudos e tudo, eu falei, a senhora não precisa mais ter essa imagem aí. Ela falou, eu sei, filho, eu tenho que tirar, mas é uma luta para mim, porque me protegeu tantos anos da minha vida, e agora eu tenho medo se eu tirar essa imagem. A senhora acha que vai perder a proteção? Acha que a sua proteção é essa imagem que está aí? Até que ela tirou. Mas veja, o apego, é isso que Deus está falando. Não transfira a sua adoração, a sua fé, para um objeto. Por isso que a gente não deve adorar a imagem, para não transferir. É com Ele que nós devemos nos apegar. Qual o princípio? Adoração. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Qual é o princípio aqui? Reverência. Reverência a usar o nome de Deus. Vocês sabiam que lá no Velho Testamento, quando eles escreviam Yahvé, eu aprendi isso com os teólogos, que eles trocavam a pena, né, pastor, e colocavam uma pena de ouro para escrever Yahvé, reverência. Nós devíamos lavar a nossa boca para pronunciar o nome de Deus. E hoje tem gente que fala, eu me dou bem com o cara lá de cima. Não. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, num programa de uma apresentadora nacionalmente conhecida que já faleceu, não é difícil saber de quem eu estou falando, ela entrevistou naquele ano uma moça aí, uma atriz, não sei, que tinha feito um filme erótico, pornográfico. E ao entrevistar essa moça no programa, ela disse assim, nossa, esse ano foi o ano do seu sucesso, né? Puxa vida, agora você está aí com muito sucesso, ganhando dinheiro, está na mídia, a que você atribui isso? Ela olha para a câmera, a moça, em rede nacional, e diz assim, esse ano Deus abençoou muito o meu trabalho. Essa moça, infelizmente, não conhece o caráter de Deus, porque se ela conhecesse, jamais ela diria isso. Deus abençoar esse trabalho? E assim tem pessoas que acham que Deus abençoa tudo que ela faz. E coloca o nome de Deus em coisas que não deveria. Princípio da reverência. Verso 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Qual é o princípio aqui? O princípio da santidade do dia. Isso a gente vai falar em seguida na segunda parte, que eu já vou começar já, que nós vamos falar do sábado. Princípio da santidade. Verso 5, quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Qual é o princípio aqui? Prestem atenção, pais, avós, pais, filhos. Qual o princípio aqui? Honrar pai e mãe. Respeito à autoridade.
Hoje em dia nem se cogita mais isso. Hoje as crianças estão mandando nos pais. Não podem ser contrariadas. Imagina contrariar uma criança. Tem criancinha aí que a gente pode chamar de Bin Laden. Não pode contrariar, deixa ele toca fogo no mundo. Mas não chama a atenção do meu filho. A mãe vai lá na escola reclamar. Se a professora falar mais alto. Aí vem essa geração que está aí, que não tem respeito à autoridade. Não tem noção do que seja esse princípio de respeito à autoridade. Isso aqui é palestra para os pais, que eu gosto de fazer, mas não cabe aqui. Vamos pular. Mas isso aqui é palestra para pais e avós. Verso, falei o quê? O 12, verso 13. Não matarás, ponto. Aqui também dá outra palestra inteira, eu não tenho tempo. Não matarás, ponto. ênfase no ponto. Porque o ser humano põe vírgula no lugar do ponto. Não matarás, ponto. Aí tem uma vereadora aí querendo passar uma lei, um projeto, dizendo assim, que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Portanto, ela decide se ela deve ou não interromper a gravidez, porque o corpo é um direito dela. Então, mata a criança. Mata. Então, não matarás, vírgula. Mas, se a mulher desejar cuidar do seu corpo. Não tem vírgula, ponto. A única exceção, né, doutor, prevista em lei, é a legítima defesa. É claro, para defender minha vida, se eu tiver que tirar a vida de alguém para defender a minha, isso está previsto. Mas o resto não tem exceção. O homem criou exceções. Algumas exceções que você pode matar. Verso 10. Não cometerás adultério. Falamos há pouco, né? Deus vai na intenção, aqui na mente. Aqui está minha esposa, que ela quer adivinhar a minha intenção. Há algum tempo atrás, pastor, nós tínhamos orado em casa de manhã. Algum tempo não, faz uns 10, 12 anos. A gente morava em São Paulo ainda. Ela sabe do que eu vou falar. Nós oramos em casa, saímos de casa com o carro em São Paulo, parei no primeiro semáforo, eram as 7:30 da manhã. Ali, para atravessar a calçada, uma moça, vestida de um jeito, alta, uma mini saia, perna de fora, tudo, 7:30 da manhã. Ele passou assim na frente do carro, desfilando, salto alto. Eu, conhecendo a fera que mora comigo, olhando para frente, quieto. E ela vindo assim, eu olhando, e a minha mulher aqui, ó, olhando para mim, para ver se eu ia olhar. E eu de pescoço duro, não mexia o pescoço, o meu olhinho querendo ir, mas eu segurava ele. E eu segurando o queixo aqui, ó, para não olhar. E ela foi, e eu olhando para frente. A Margarete olha para mim e fala assim, mas você não tem vergonha mesmo, né? Eu falei, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Ela falou, você sem fazer nada, você já está errado. Aí eu falei assim, mas eu não fiz nada, pô. Ela falou assim, mas o seu pensamento fez. Aí ela quer ler a intenção do meu pensamento. Que eu tenho culpa que a mulher está vestida daquele jeito, 7 horas da manhã. Estou brincando aqui, é verdade o fato. Mas para mostrar que Deus vai aqui, ó, na intenção. Ele vai aqui na nossa mente. Qual é o princípio? Eu não matarás, qual é o princípio? Óbvio, né? Respeito à vida. E aqui, não cometerás adultério. Qual o princípio? Fidelidade. Óbvio. Verso 15. Não furtarás. Qual o princípio? Honestidade. Quando você vê o princípio, ele é eterno. Aí você vai entender por que do mandamento. Dá para viver num mundo onde não haja honestidade, onde não se respeite a vida, onde não se seja fiel. Quando você olha para o princípio, você entende o fundamento do mandamento, tá? Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não mentir. Qual é o princípio aqui? Da veracidade, da verdade. E o último mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo.
a religião que mexeu nos 10 mandamentos, retirou o segundo, né, de adorar imagens, e para continuar 10, ele dividiu o último em 2, não cobiçar as coisas do próximo e não cobiçar a mulher do próximo, para continuar dando 10. É brincadeira isso? Para continuar dando 10. Bom, qual o princípio aqui? Não cobiçar. Qual o princípio? Do contentamento. Eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho, que eu sou, que Deus me deu. Tenho que lutar, crescer na vida para conquistar mais coisas, claro, mas eu não posso ficar desejando o que é do outro. E hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas não se contentam com o que têm e são, que é bênção de Deus. E aqui entra a questão da cobiça e da inveja. Sabe qual é a diferença da cobiça e da inveja? A cobiça, é legal isso aqui. A cobiça é quando eu quero o que o outro tem. Eu cobiço. Então, o carro do pastor Ronaldo, gosto do carro dele e eu fico deitado lá querendo ter o carro dele. Eu estou cobiçando o que é dele. Isso é cobiça. Ele tem uma coisa que eu cobiço. A inveja é muito pior. A inveja é que eu não quero que o outro tenha. Na cobiça, eu quero o que ele tem. Na inveja, eu não quero o que ele tenha. Então, ele tem um carro que eu não posso ter, aí eu vou lá, pego um prego e faço assim, ó, e risco o carro dele. Isso é inveja. O fato dele ter me irrita, porque eu não posso ter. O mandamento está falando de tudo isso. Qual é a função da lei? Já vimos aqui que a função da lei não é salvar. Abre lá Romanos capítulo 3, eu vou correr aqui, mais 10 minutinhos a gente encerra, que eu vou falar do sábado. Mais 10 minutinhos para encerrar tudo, 10 ou 15, tá? Romanos capítulo, é muita coisa para falar e eu tenho que ir pulando, senão dá para ficar 3 horas aqui. Romanos capítulo 3, vamos ver aqui a função da lei. Isso a gente tem que saber de cor e salteado, né? Isso aqui não pode ser novidade para nós. Romanos 3, verso 20. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Qual é a função da lei? Está aqui, ó. É determinar, é dizer o que é pecado. É a lei de Deus que estabelece isso, não é o homem. Não é o homem que diz o que é certo ou errado. É a lei de Deus que estabelece o que é pecado. Por isso que a Bíblia compara a lei de Deus a um espelho. Por quê? Se eu tenho aqui uma sujeira no meu rosto, sujei aqui, ficou aqui, eu não estou vendo, estou? Quem me mostra? O espelho. Eu tenho que olhar no espelho, está sujo mesmo. Porque se eu ficar andando na rua e alguém falar assim, Mauro, você está com a cara suja, eu vou dizer, eu não, você que está. Eu não estou vendo, e a gente costuma olhar para o defeito do outro. Não admito que ninguém mostre o meu. Quando eu pego a lei de Deus, ela diz assim, Mauro, seu rosto está sujo sim. Ó, o que você está fazendo é pecado. Mas não adianta eu pegar o espelho e esfregar para limpar. Isso é quem quer se salvar guardando a lei. A função não é essa, não é limpar. Se eu pegar o espelho e esfregar aqui, eu não vou limpar. A função da lei é me mostrar que eu estou em pecado. Porque ela define o que é pecado. Não é o resto do mundo que define. É a lei de Deus que define. E aí você vai para Romanos capítulo 10 e vai dizer a função da lei. Primeira é definir o que é pecado. E segundo, Romanos 10, verso 4. O que diz aí? O fim da lei, ou em algumas traduções, a finalidade da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando a lei mostra que eu estou em pecado, e ela não me limpa, quando eu vejo que eu tenho uma mancha, não adianta esfregar o espelho. O que eu faço? Eu vou até a água e limpo o meu rosto. Então o espelho serviu apenas para me mostrar que eu preciso lavar o rosto. A lei de Deus, a finalidade dela é me levar para Cristo, que é a água, aquele que me limpa do pecado. Sem a lei, eu vou para Cristo? Não preciso dele, eu não sei que estou em pecado. É assim que o mundo está vivendo. Não acha que está em pecado. Não precisa de Jesus. Agora, aqueles que conhecem a lei de Deus e olham e falam, ixi, eu estou em pecado. Eu preciso de Jesus. Para não ter pensamentos impuros, que a lei me mostra, eu preciso de Jesus. Entendeu a função da lei? Nunca vamos pregar aqui que você se salva guardando a lei. Isso é uma heresia, isso não existe, isso é uma bobagem, não é essa. A função da lei não é essa.
não é salvar ninguém. A função da lei é me levar para aquele que me salva. Deu para entender? Vamos falar do sábado aqui. Rapidinho, Gênesis capítulo 2. Eu tive que aglutinar, viu, pastor? 2 temas num só aqui, para a gente falar da lei e do sábado, que normalmente são temas que eu falo em palestras separadas. Mas a gente vai fazer rapidinho aqui. Gênesis 2, versos 2 e 3. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Verso 3, preste bem atenção. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Veja bem. Deus usou 6 dias para toda a criação. Terminou a criação no 6º dia com que obra? Qual foi a obra monumental que Deus fez no 6º dia? A mulher. Essa é a minha opinião. O homem, a obra monumental do 6º dia. Mas aí por que tem o 7º dia? Tinha que ter uma razão de ser. Deus não faz nada sem objetivo. Diz que nesse dia ele descansou. Mas Deus se cansa? Então tem um outro sentido aqui que eu preciso descobrir. Depois ele abençoou o 7º dia. E a Bíblia é clara. Abençoou Deus o 7º dia. E o santificou. Então veja bem, Deus pegou aquele dia, o 7º, e colocou 3 sinais nesse dia, depois que ele terminou a criação. Descansou, abençoou, santificou. Ele fez isso no 1º dia? Podia ter feito no 1º dia, não fez. Fez no 4º? Fez no 5º? Ele fez no 7º. Primeira pergunta: o homem tem o poder de pegar a bênção de Deus e a santificação, tirar daqui e colocar aqui? O homem pode fazer isso? É o seguinte, Deus colocou no sábado, mas vamos tirar do sábado e vamos colocar no domingo. Vamos transferir a santidade do dia, a bênção do dia e o descanso por um outro dia. Por quê? Porque nós queremos. Deus pegou o 7º dia. Neste dia, ele colocou 3 bênçãos, que se a gente tivesse tempo aqui, a gente ia estudar isso com profundidade, mas a gente não tem tempo aqui. As bênçãos que Deus colocou no 7º dia. Quer dizer que ele não abençoou os outros? Claro que não. Quer dizer que ele colocou bênçãos especiais no 7º dia. E lá o mandamento que nós lemos diz claramente, no verso 8, Êxodo 28, diz que o 7º dia é o sábado. Identifica qual é o 7º dia. Lá diz, o 7º dia é o sábado. Assistindo algum tempo atrás, não sei se foi na televisão, não lembro mais, uma pessoa defendendo que todos os dias são iguais para Deus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi dezenas de vezes. Todos os dias são iguais para Deus, esse negócio de sábado é bobagem. Então, o que ele fez, pastor? Ele quis fazer uma ilustração e se deu mal. Ele pegou 7 laranjas, pegou uma bacia, jogou as 7 laranjas dentro. Aí pegou assim, tinha uma mesa, e ele falou assim: vocês querem ver que bobagem esse negócio de sábado? Essa laranja aqui é o domingo. Essa laranja é a segunda, essa terça, quarta, quinta. E botou lá as 7 laranjas, de domingo a sábado. Está aqui. Quer ver uma coisa? Misturou, jogou dentro da bacia, falou assim: acha o sábado aí. Tudo igual. Acha o sábado. Aí o cristão disse assim: espera um pouquinho. Peraí. Posso fazer como está na Bíblia, que você não está fazendo como está na Bíblia. Então vou fazer como está na Bíblia. Vamos derrubar aqui as laranjas. Derrubou, falou: essa aqui é do domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Essa aqui é do sábado? Falou assim: então vamos aqui. Vamos pegar aqui a Bíblia. Deus, aí ele pegou uma faquinha, falou: Deus abençoou, cortou um pedaço da casca. Deus santificou, cortou mais um pedaço da casca da laranja. E Deus descansou, cortou 3 nacas da casca da laranja. Pegou, jogou a laranja ali dentro, misturou, falou assim: agora procura o sábado que você vai achar. Você tirou os sinais que Deus colocou? Não, você tem que fazer como está na Bíblia. Deus colocou 3 sinais no dia. Você tirou os sinais? Não é assim que funciona.
Gênesis 4, tem gente que acha que se você guardar um outro dia e der para Deus, tanto faz, ele vai aceitar. Quer ver uma coisa aqui? Gênesis 4, verso 3, diz assim, ó, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, duas coisas diferentes. Deus recebeu Abel e recebeu a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou, não agradou a Deus. Por quê? Por que isso aqui está na Bíblia? Tem gente que pensa assim, mas Deus aqui está muito rigoroso, porque Caim, ele era um lavrador da terra. Eu imagino mesmo, que ele fez uma cesta e pegou os frutos mais bonitos que ele tinha produzido lá, os mais bonitos, e fez a cesta mais bonita para levar para Deus. Para levar uma coisa assim, ótima, bonita, maravilhosa. Abel era pastor de ovelhas. E Deus tinha pedido o quê? Para os pais dele ensinarem para fazer o quê? No final do dia tinha que matar o cordeirinho e levar lá. Abel pegou o cordeirinho e levou lá e entregou a oferta dele. Deus o recebeu e recebeu a sua oferta, que foi o que ele pediu. Mas Abel quis inventar. Ele falou, não vou levar uma ovelhinha, vou levar uma coisa muito melhor, eu vou levar o que eu produzi. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que Caim entregou fé, obediência. Abel entregou fé e obediência. Caim entregou obras. O que ele produziu de bom, o que ele fez, aquilo que ele achou que era legal. Levou obras para Deus. Deus não recebe as minhas obras nem as suas. Ele quer fé, obediência. E eu aprendo que quando pede uma coisa, Deus deu o que ele pediu, porque ele não vai aceitar outra. Pediu sábado, guarda o sábado. Ele não pediu outro dia. Senão, eu corro o risco de ter lá, fulano, Deus não atentou para ele e nem para a sua oferta. Por quê? Porque ele levou domingo, levou terça, levou quinta, não levou sábado. Deus pediu sábado, não pediu outra coisa. E tem mais lições aqui que a gente podia ficar, né? Porque o pagamento do pecado, o que é? Como é que você paga pecado? Só com sangue. Havia necessidade do sangue do cordeiro. Quando você leva frutos, você levou obras e não tem o sangue que redime do pecado, que é o sangue de Jesus. Então tem um monte de coisa aqui que não dá tempo de falar. Mas Caim fez tudo errado. Ezequiel verso 20, faltam só 3 versos, tá? Para a gente ir embora. Ezequiel verso 20, olha o que diz aqui. E aqui é uma coisa que me diz assim, respeito muito de perto, porque eu, na minha profissão, a minha especialidade são marcas e patentes, propriedade industrial. É com isso que eu trabalho há 45 anos. Então esse verso aqui é muito especial para mim. Ezequiel verso 20, capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados. E quem são os sábados? De Deus ou do homem? Lhe dei os meus sábados. De quem são os sábados? De Deus. Eu dei os meus sábados. Eu não faço nesse dia a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus, que esse dia não me pertence. Esse dia pertence a Deus. Lhe dei os meus sábados. Preste atenção. Para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Serve de sinal, serve de marca. O sinal é que identifica um produto. Então você pega lá um refrigerante qualquer. Sem a marca, pode ser qualquer coisa. Quando você coloca a marca lá, identifica. Deus falou assim, eu criei o sábado como um sinal, como uma marca entre mim e o meu povo. Eu identifico o meu povo, uma das coisas pelas quais eu identifico, não somente, mas uma delas é o sábado. Aí vem o camarada, não, mas não vou guardar, não precisa. Você não quer o crachá que Deus está te dando para te identificar como o povo dele? Você não quer? É a marca do cristão. É uma das, claro, não é somente ela, mas é uma das principais que Deus estabeleceu. Sinal. E aqui eu quero uma outra ilustração. O camarada tinha 3 carros na garagem. E o vizinho não tinha carro. E quando ele saía com um dos carrões, ele pegava o vizinho na esquina, no ponto de ônibus.
Às vezes estava chovendo e ele falou, puxa, eu tenho 3 carros. E o meu vizinho não tem carro. E eu não uso os 3 carros. Aí um dia ele resolveu chamar o vizinho para conversar, falou, eu quero te propor uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho 3 carros, mas um deles eu não uso, fica sempre parado aí. Eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero te emprestar o meu carro para você poder trabalhar, fazer suas coisas. O vizinho ficou olhando e falei, que conversa é essa? Eu quero te emprestar. Mas assim? Ele falou, não, tem uma condição. Ele falou, sabia. A condição é simples, rapaz, não fica preocupado não. O carro é meu, eu estou te emprestando. Por quanto tempo? O tempo que você quiser, eu não preciso desse carro. Mas tem uma condição. Para você não achar que o carro é seu, o carro é meu. Com o tempo, você pode achar que esquecer que o carro é meu. E achar que é seu. Só para você se lembrar que fui eu que te dei, não tem outra função. Só para você se lembrar, nós vamos fazer o seguinte. Uma vez por semana, no sábado, você vem e guarda o carro na garagem aqui da minha casa. Por quê? Porque eu vou usar? Não. Para você se lembrar que o carro é meu e que fui eu que te dei. Você topa? Ele falou, mas é só isso? É só isso aí. Todo sábado você guarda o carro na minha garagem para você não se esquecer que o carro é meu. E começaram. Chegava lá no sábado, o vizinho guardava o carro, guardava. Passados alguns meses, um dia, estava assim meio chuvoso, ele falou, não vou guardar não, vou me molhar, vou guardar aqui na minha garagem mesmo. O vizinho acho que nem lembra mais, não guardou. Sábado seguinte guardou, os outros 2 não guardou. E assim foi até que chegou um momento que ele não guardou mais. Esqueceu, passou. E o vizinho, quieto, sabendo, o cara não está cumprindo o que ele combinou comigo. E o tempo foi passando, e o vizinho lá com o carrão, um dia ele pegou e deu uma maior pancada com o carro. Arrebentou o carro, ele não tinha dinheiro. Como é que ia fazer? Ele precisava do carro para trabalhar, e arrebentou, muito caro para consertar. Ele foi lá na casa do vizinho que emprestou o carro para ele, tocou campainha. Aí o vizinho atendeu, ele falou assim, rapaz, tem uma notícia aí ruim para você. Falou, o que aconteceu? Bateram no seu carro. Agora o carro é meu. Está certo isso? O que você acha? É honesto isso? Mas você sabe que Deus pediu para a gente guardar o sábado, que é um sinal de que Ele é o nosso Deus. Então Ele fala, Mauro, eu só quero que você guarde o sábado para você não se esquecer nunca que eu te criei. Aí eu não guardo, vou tocando a minha vida. Aí um dia eu recebo o diagnóstico, câncer. Eu fico de joelhos e falo assim, Senhor, nós 2 temos um problema. Agora você lembrou que eu sou seu Deus? E o incrível, que mesmo assim Ele nos ouve e cuida de nós. Mas é uma vergonha. Mas é uma vergonha. Mas Deus não nos abandona nem assim. Mas é triste ter que fazer isso. Cristão que faz isso, vai procurar Deus ali. Agora você lembrou que eu existo? Sério ou não é? Eu tenho que interromper, teria outros versos para ler aqui, mas não vai dar mais tempo. Eu quero encerrar. Nós falamos aqui de um dos princípios da lei de Deus, é a honestidade. E eu quero encerrar com uma outra ilustração que revela bem isso. Um príncipe, historinha. As mulheres gostam dessa historinha. Um príncipe resolveu que ele ia se casar. Minha netinha, a Ana Júlia, adora quando eu conto isso para ela. Adora. O príncipe ia se casar e resolveu divulgar no condado dele lá que ele ia se casar e escolher a princesa dentre todas as moças. Ele ia fazer um desafio, marcou a data para todas as jovens comparecerem ao palácio, que ele ia dar a tarefa para escolher a princesa. Tinha lá uma mocinha simples, humilde, que a mãe trabalhava na casa do príncipe, mas ela nem via o príncipe de perto. E a mocinha falou, mãe, eu também vou me inscrever, eu quero participar do desafio. Eu quero. A mãe falou assim, mas filha, você não tem a menor condição, você é simples, né? Tem moças ricas, maravilhosas. Não, mas eu vou participar só para chegar perto dele, para poder olhar para ele. Estou vendo as meninas olhando assim com um olho, né? Que lindo. A minha netinha fala, que lindo. Só para chegar perto dele e olhar para ele. Chegou no tal dia, estava lá a menina simples, as outras, e ele distribuiu sementes
de flores para que cada uma plantasse. E depois de um mês, a que trouxesse a flor mais bonita seria escolhida. Todas foram embora e a menina pegou aquela e plantou. E ela regava todo dia, e regava, e não acontecia nada, só a terra. E regava. Ela falou: mãe, por que a minha flor não acontece nada? Foi ficando nervosa. No dia combinado, ela pegou aquele vasinho na terra, não tinha nada. E a mãe falou assim: pai, vou, mãe, pelo menos para eu chegar perto dele e olhar mais uma vez para ele. Quando ela chegou lá perto da mansão, do palácio, aquela fila de moças bonitas com aqueles vasos de flores maravilhosos assim. E ela olhou e falou: por que essa desgraçada não cresceu? E as meninas lá, cada uma, aí todas reunidas no pátio, e o príncipe passou em revista, uma por uma, olhava os vasos, olhava uma por uma, e chegou na vez dela. Olhou, aí deu aquela encarada nela assim, a perna dela ficou bamba. E ela olhou, aí ele olhou para as outras e voltou a olhar para ela. E ela foi ficando vermelha, ele recuou e disse: eu já tenho a minha decisão. A escolhida é você, e apontou para ela. Só faltaram segurar a menina para não desmaiar. E as outras começaram a reclamar. Mas como assim? Olha aqui as nossas flores, a dela nem cresceu, como é que pode? Ele disse assim: mas ela tinha o principal requisito para ser minha esposa e ser a princesa. Ela cultivou a flor da honestidade, porque eu distribuí para vocês todas sementes estéreis. Levou o príncipe, ganhou. Gente, honestidade. Deus requer de nós honestidade, fidelidade, santidade, respeito à vida, autoridade, contentamento. É isso que Ele espera de nós.